Hoje, vamos falar sobre um tema muito importante, especialmente nos dias de hoje, quando as relações humanas podem ser complicadas e desafiadoras, como identificar e lidar com amizades falsas. E mais, vamos conectar esse tema ao estoicismo moderno, uma filosofia que pode ser uma aliada poderosa para enfrentar esses desafios de forma mais serena e consciente. Se você já se sentiu traído ou magoado por uma amizade que parecia verdadeira, mas no fim não foi, este vídeo é para você. Vamos juntos explorar como a sabedoria dos antigos estoicos pode nos ajudar a lidar melhor com essas situações e a manter nossa paz interior, mesmo quando nos deparamos com o comportamento de pessoas que não têm as melhores intenções. E antes de começarmos, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora e ativar o sininho para receber conteúdos que vão transformar sua forma de pensar e viver. Vamos crescer juntos, rumo a uma vida mais equilibrada e plena. Agora você deve estar se perguntando: como saber se uma amizade é realmente verdadeira ou se está sendo apenas uma ilusão? O estoicismo, uma filosofia antiga, mas que se aplica perfeitamente à nossa vida moderna, nos ensina algo simples, mas profundamente transformador. Observe as ações e não apenas as palavras. Vamos refletir por um momento. Quantas vezes ouvimos promessas e juras de amizade, mas quando a necessidade surge, essas palavras se desvanecem? O verdadeiro amigo não é aquele que está presente apenas nas palavras, mas aquele que, nos momentos difíceis, se faz presente, oferece apoio genuíno e, principalmente, se importa com o seu bem-estar, sem esperar nada em troca. Pense em uma situação em que você precisou de ajuda. Quem realmente esteve lá para te apoiar, sem esperar algo de você? Quem te ajudou a crescer, a seguir em frente, mesmo sem te conhecer completamente? Esse é o amigo verdadeiro. O amigo que não mede esforços para te ver bem, que se alegra com suas vitórias e te dá forças nas suas derrotas. Agora, do outro lado, a amizade falsa é aquela que se baseia no interesse próprio, no egoísmo. Essa amizade não é construída na troca de carinho, respeito e apoio mútuo, mas sim no jogo de interesses. São aquelas relações que te sugam, que só aparecem quando precisam de algo, mas desaparecem quando você mais precisa delas. Essas amizades são como sombras, sempre estão ali quando o sol brilha, mas desaparecem quando as nuvens aparecem. E como saber se você está realmente diante de uma amizade falsa? Pergunte a si mesmo: esta pessoa está me ajudando a crescer ou está me fazendo mal? Não tenha medo de se fazer essa pergunta. Seja honesto com você mesmo. O estoicismo nos ensina a coragem de encarar a verdade, por mais dolorosa que seja. Não adianta mentir para si mesmo, nem se enganar. Se a pessoa não está contribuindo para o seu bem-estar, se suas ações não refletem o que dizem, então você está diante de uma amizade que, infelizmente, não é verdadeira. Quando você começa a perceber que as atitudes dessa pessoa não correspondem às palavras, ou o pior, quando você começa a sentir que está sendo manipulado emocionalmente, usando suas fraquezas, suas vulnerabilidades ou seus sentimentos para te controlar, você está diante de uma amizade falsa. Isso é difícil, eu sei. Muitas vezes essas amizades nos dão uma sensação de conforto, mas no fundo, nos afastam do nosso verdadeiro eu, do nosso propósito e do nosso crescimento pessoal. O estoico nos convida a observar com clareza, sem auto-engano, e a agir de forma racional, sem ser levado pelo medo de perder ou pela ilusão de que podemos mudar alguém que, no fundo, não quer mudar. Por isso, não tenha medo de encarar a realidade, mesmo que ela seja dolorosa. Ao fazer isso, você começa a se libertar. O estoicismo nos ensina que não podemos controlar as ações dos outros, mas podemos controlar como reagimos a elas. E mais importante ainda, podemos escolher com quem nos cercamos. Você tem o poder de escolher suas amizades. O maior ensinamento do estoicismo, quando se trata de lidar com amizades falsas ou pessoas desonestas,
é simples, mas poderoso. Você não pode controlar as ações dos outros, mas pode controlar suas reações. Isso é fundamental. Quando alguém que você considera um amigo começa a agir de forma egoísta, desonesta ou manipuladora, o primeiro passo é manter a calma. Eu sei, é difícil, especialmente quando somos atingidos em nossas emoções mais profundas, mas esse é o ponto-chave para não perdermos o controle da situação e principalmente de nós mesmos. O estoico, ao contrário do que muitos imaginam, não é uma pessoa fria ou insensível. Ele não é alguém que simplesmente ignora os sentimentos ou as ações dos outros. Pelo contrário, ele está completamente ciente do que acontece ao seu redor, mas a grande diferença é que ele não reage impulsivamente, como muitas vezes fazemos, principalmente quando estamos machucados ou frustrados. O estoico observa, analisa e então decide com sabedoria qual é a melhor maneira de agir, sem deixar que a raiva ou a emoção do momento tome o controle. Esse é um dos maiores desafios da vida moderna, não é? Somos constantemente bombardeados por situações e pessoas que nos provocam, que nos testam. A tentação de reagir com raiva, indignação ou até com vingança muitas vezes parece irresistível. Mas o verdadeiro poder está em não se deixar levar por essas reações impulsivas. O estoico entende que a serenidade é a chave para a paz interior e para a sabedoria. Agora, você deve estar se perguntando: como faço para não reagir de forma impulsiva? A resposta vem de uma prática estoica muito poderosa, chamada de visualização negativa. Pode parecer um pouco contra-intuitivo no início, mas ela é extremamente eficaz. O que é a visualização negativa? Basicamente, trata-se de imaginar os piores cenários possíveis antes que eles realmente aconteçam. Isso inclui, por exemplo, imaginar que uma amizade que você tem como verdadeira possa se revelar falsa. Quando você mentaliza esse cenário, por mais doloroso que seja, você se prepara emocionalmente para ele. Você começa a entender que isso é uma possibilidade real. E ao entender isso, você não será pego de surpresa. Quando o pior acontecer, você já estará mentalmente preparado para lidar com isso de uma maneira racional e tranquila. O estoico nos ensina que, ao invés de focar no medo ou na raiva, devemos focar na nossa capacidade de reagir com sabedoria, independentemente do que os outros façam. Isso não significa que devemos ser insensíveis ou ignorar os nossos sentimentos. Não. Significa que devemos aprender a direcionar esses sentimentos para um lugar de reflexão e não de impulso. O verdadeiro poder está em não deixar que as ações externas ditem o nosso estado interno. Lembre-se sempre, não é a situação que nos prejudica, mas a forma como reagimos a ela. Esta frase encapsula toda a essência do estoicismo. O que nos machuca não é o que acontece conosco, mas como escolhemos reagir a isso. Você pode estar passando por uma situação difícil, talvez até se sentindo traído por alguém que você confiava, mas a forma como você escolhe responder a essa dor é o que vai determinar o impacto que ela terá em sua vida. Por isso, da próxima vez que se deparar com uma amizade falsa ou uma situação que te desaponte, respire fundo. Observe a situação com clareza, sem se deixar levar pelas emoções do momento. Pergunte a si mesmo: como posso reagir de forma que me faça crescer com isso? Como posso manter minha paz interior, mesmo diante disso? Essa reflexão é a verdadeira chave para a liberdade emocional e para o poder que o estoicismo nos oferece. Uma das práticas mais poderosas do estoicismo é o desapego. Esse conceito pode parecer simples à primeira vista, mas, na verdade, ele possui uma profundidade incrível que pode transformar a maneira como lidamos com nossas relações e emoções. Quando falamos de amizades falsas, o desapego se torna uma ferramenta essencial para encontrar paz interior e clareza emocional. O desapego dentro da filosofia estoica não significa ignorar ou ser indiferente às pessoas. Ao contrário, é sobre reconhecer quando uma amizade já cumpriu seu papel na sua vida e, com sabedoria, seguir em frente,
sem prender-se ao que é tóxico ou prejudicial. O estoico compreende que cada relação tem seu ciclo, e é totalmente natural que algumas amizades, por mais que tenham sido importantes em um momento da sua vida, cheguem ao fim. Isso é parte do processo de crescimento. Não se prenda ao que já não serve mais. Não se agarre ao que te faz mal, mesmo que isso envolva dor ou a sensação de perda. A verdade é que muitas vezes é mais doloroso continuar em uma relação que já não é mais saudável para você do que seguir em frente, mesmo que isso signifique abrir mão de algo que parecia valioso. O estoicismo nos ensina que a verdadeira liberdade está em não depender emocionalmente de algo ou alguém para encontrar nossa felicidade e equilíbrio. Aqui entra um conceito fundamental do estoicismo: a indiferença. Mas antes que você pense que isso significa ser insensível ou não se importar com os outros, deixe-me explicar melhor. A indiferença para os estoicos é a capacidade de entender que nem todas as relações precisam durar para sempre. Ela não é sobre ignorar os sentimentos ou ser frio, mas sobre entender que algumas coisas simplesmente não são feitas para durar, e isso não deve nos afetar de maneira negativa. Quando você percebe que uma amizade já não agrega mais valor à sua vida, que ela não contribui para o seu crescimento e que está se tornando tóxica, o estoico ensina que é hora de deixar ir. Deixe-a ir sem ressentimentos. Isso pode ser difícil, é claro. Estamos falando de algo emocionalmente complexo. Mas o maior presente que você pode se dar, em momentos como esse, é libertar-se daquelas relações que te pesam. Quando você aceita que algo chegou ao fim e permite que essa transição aconteça sem raiva ou mágoa, você começa a experimentar uma paz interior que só a aceitação verdadeira pode trazer. Por mais que a dor de perder uma amizade possa ser real, ela também pode ser um catalisador para um crescimento profundo e necessário. O estoico compreende que a dor não é o fim, mas sim um aprendizado, um convite à reflexão. Quando conseguimos aceitar a perda sem resistência, sem querer controlar ou mudar o que já não tem mais espaço em nossas vidas, estamos exercendo a verdadeira sabedoria. A paz interior, então, não vem de lutar contra o que já está fora do nosso controle, mas de aceitar o que é, com serenidade. Assim como as estações do ano, as relações também têm sua fase de florescimento e de declínio. Não faz sentido tentar manter algo que já não está mais em sintonia com quem você é ou com o que você precisa neste momento da sua vida. Em resumo, a sabedoria do estoicismo nos convida a ser honestos conosco mesmos e a agir com coragem e clareza. Quando uma amizade já não é mais genuína ou está prejudicando o seu bem-estar, não se trata de um fracasso ou de um erro. Trata-se de ciclo natural da vida. Ao praticarmos o desapego, nos tornamos mais livres para construir relações verdadeiras e mais saudáveis, que nos ajudem a crescer como indivíduos, sem o peso das relações tóxicas. Então, da próxima vez que se deparar com uma amizade que já não te serve mais, lembre-se, aceite o fim dessa relação com serenidade. Ao fazer isso, você estará praticando uma das maiores virtudes estoicas, a sabedoria de saber quando é hora de deixar ir. E nesse desapego você encontrará a verdadeira liberdade. Além de nos ensinar a lidar com as amizades falsas e a deixá-las ir quando necessário, o estoicismo também nos oferece uma sabedoria incrível sobre como cultivar amizades verdadeiras. E, ao contrário do que muitos podem imaginar, o foco não está apenas em buscar os outros, mas, primeiramente, em desenvolver nossas próprias qualidades de caráter. Para os estoicos, a verdadeira amizade é baseada na virtude, no respeito mútuo e, acima de tudo, na sinceridade. Então, antes de procurar ou esperar que os outros se comportem de forma virtuosa, o primeiro passo é agir de acordo com os princípios que você valoriza. O estoicismo nos ensina que, ao cultivarmos as virtudes em nós mesmos, atraímos naturalmente pessoas que compartilham esses mesmos valores. As pessoas virtuosas atraem umas às outras. Isso não acontece por acaso, mas como uma consequência da nossa conduta, da nossa maneira de viver e agir.
Por exemplo, se você valoriza a honestidade, se dedica a ser alguém verdadeiro e transparente em suas palavras e ações, você começará a perceber que as pessoas que se aproximam de você também possuem essa mesma qualidade. Se você é alguém que busca a paz interior, a serenidade diante dos desafios, atrairá amizades que também desejam essa tranquilidade e equilíbrio. As amizades verdadeiras não são formadas pela busca de interesses pessoais ou por conveniência, mas pela afinidade de valores e pela vontade de se apoiar mutuamente na jornada do crescimento pessoal. Portanto, em vez de focar toda a sua energia nas pessoas que te decepcionaram ou nas amizades que não deram certo, o estoicismo nos convida a um foco diferente. Foque em se tornar a pessoa que você gostaria de ter ao seu lado. Se você deseja amigos que sejam honestos, respeitosos e leais, então, primeiro, seja essa pessoa. Se você deseja ser rodeado de pessoas que te inspirem a crescer e a se tornar melhor, comece você mesmo a trilhar esse caminho de desenvolvimento contínuo. Essa é uma lição poderosa do estoicismo. A verdadeira amizade é construída não apenas pela busca do outro, mas pelo investimento em quem você é como ser humano. Ao invés de esperar que os outros mudem, a filosofia estoica nos ensina a investir na nossa própria melhoria. Ao fazermos isso, nossas relações naturalmente se tornam mais profundas e significativas. Quando nos tornamos melhores, atraímos melhores, porque as relações de qualidade se constroem a partir da qualidade que cultivamos em nós mesmos. Em um mundo onde muitas vezes somos tentados a buscar recompensas externas, o estoicismo nos lembra que a verdadeira satisfação e o verdadeiro valor das amizades vem do interior, de quem estamos nos tornando. Cada pequena atitude de virtude, cada esforço para ser uma pessoa mais íntegra, mais empática, mais equilibrada, nos aproxima mais de pessoas que, genuinamente, compartilharão esses mesmos princípios. Então, ao invés de se desesperar com as amizades que se foram ou com as pessoas que te decepcionaram, lembre-se de que você tem o poder de moldar as suas relações a partir de quem você é. Foque em sua própria evolução. Concentre-se em se tornar a pessoa que você respeita, e as amizades verdadeiras começarão a surgir ao seu redor. O estoicismo, mais uma vez, nos ensina que as grandes amizades não surgem do acaso, mas de uma construção mútua e contínua de virtude. Ao se dedicar ao seu próprio crescimento, você não apenas melhora sua vida, mas também cria o ambiente ideal para relações genuínas e duradouras. E lembre-se, ao melhorar como pessoa, você transforma suas amizades e, assim, torna o mundo ao seu redor mais verdadeiro e significativo.